Olá, nesse programa Entrevista, NF, Ana Maria Costa e Alexandre Florentino falam sobre a greve dos servidores federais das instituições de ensino superior. Ana, quando a greve começou? A greve começa nas instituições federais no dia 17 de maio, mas sendo que a UF, tanto a sede quanto os 9 municípios, os 9 campos, os 9 municípios em que ela está inserida, na verdade nós começamos no dia 22 de maio. Alexandre, quantas instituições já aderiram ao movimento? São cerca de 56 universidades federais, chegando a quase 80% das instituições federais do Brasil aderiram à greve. Quais são as principais reivindicações dos trabalhadores, dos servidores federais da área de educação? Na verdade, a nossa pauta, né? Antes de começar a falar responder a sua pergunta, queria deixar claro assim, que essa greve, ela, além de ter um caráter histórico do ponto de vista do pequeno tempo em que ela está se constituindo e o número de adesões, ela é uma greve, né, eu já estou quase 20 anos na universidade e realmente ela é uma greve que está tendo um impacto muito grande do ponto de vista da mobilização e principalmente da unidade dos 3 grandes segmentos da universidade, que são os professores, os docentes, os técnicos administrativos e os alunos. E é interessante que a gente tem, apesar de algumas especificidades, nós temos uma pauta que é comum aos 3 segmentos, né? Que é, na verdade, a questão do plano de carreira. O plano de carreira que é uma demanda antiga do movimento. No ano passado, o governo assinou num acordo em que nós estivemos em Brasília para que essa pauta pudesse ser, esse plano de carreira pudesse ser efetivado, o que não aconteceu, e a questão das condições de trabalho, né? Então, as condições de trabalho hoje, quando nós estamos discutindo com, né, os 3 segmentos, ela tem um rebatimento direto. As condições de trabalho, elas na verdade, elas se acirraram de maneira bastante grave a partir, né, do Reúne. O Reúne, você sabe, vou só dar um exemplo de campus. Nós estamos fazendo 50 anos hoje que a gente está em campus, a UF está em campus. Concurso de serviço social, o curso de serviço social está fazendo 50 anos. Quer dizer, há 3 anos para cá, nós fomos para 6 cursos. Hoje, além do serviço social, a gente tem economia, geografia, ciências sociais, economia e psicologia. E, na verdade, o que o governo assinou, com o aumento do número de vagas, com a questão da construção do nosso prédio, que a gente até conversava antes aqui da entrevista, né? Nós tivemos a doação do terreno na Beira Rio, pela rede ferroviária, para construir o nosso novo campus, e até agora esse campus ainda não foi construído. O que significa que estamos os 6 cursos ainda aqui no prédio da Rua José do Patrocínio. Tivemos uma reforma de um prédio e o restante está funcionando em containers. Os containers oferecem condições adequadas? A gente diria que não, né? Até porque esses containers são alugados, o que gera também um dispêndio de recurso muito grande. Quer dizer, na medida em que essas condições de trabalho elas são precarizadas, e aí isso eu estou dizendo também com relação à questão dos contratos, né, Alexandre? Sim. Porque os contratos provisórios, tanto para professores quanto para técnico administrativo, né, você sabe, o professor entra, quando ele começa a acumular um pouco, ele sai, e aí tem que entrar um outro professor. Isso traz rebatimentos graves na qualidade do ensino, e aí diretamente na questão do aluno. E o outro ponto é a questão da assistência estudantil. Como a gente não tem aluna que hoje eu vou estar colocando, quer dizer, que hoje na UF de Niterói você tem refeitório, você tem, aqui não. A gente, quer dizer, tem um conjunto de políticas voltadas para a assistência estudantil que os nossos estudantes hoje estão pleiteando e que ainda não foram totalmente garantidas. Então, esses 3 pontos unificam a nossa greve. E como está a negociação com o governo federal? Na terça-feira, teve uma reunião com o Ministério do Planejamento dos sindicatos. Dia 12 de junho. De junho. E nessa reunião, o governo tentou colocar a condição de que negociaria um retorno às aulas. Isso foi negado pelos sindicatos, pelos nossos representantes. Ou seja, o governo só aceitaria renegociar ou voltar ou abrir um canal de negociação caso a greve terminasse. Isso, exatamente.
isso não teve acordo, né? E sinalizou com uma outra reunião agora para o dia 19 de junho. Agora, tem um fato, quer dizer, que eu acho que tem sido importante, como eu coloquei no início, que é da importância dessa greve, da rapidez dessa mobilização, é que esse movimento está pautando a mídia nacional, né? Até ontem a gente estava conversando sobre isso. Olha, não é que a mídia nacional se abriu para o movimento, é o contrário. O movimento ele acabou tendo um fortalecimento, um crescimento tão rápido que, na verdade, ele pautou a mídia, né? Ganhou proporções que acabou angariando esses espaços. Exatamente isso. Então, quer dizer, eu acho que esse movimento, a gente está acompanhando também, que, como eu já tinha falado aqui em outra entrevista, a gente, infelizmente, tem um sindicato, tem o ANDES, que é um sindicato oficial, e tem um sindicato que a gente chama de sindicato chapa branca, no caso dos docentes, que é o PROIFES. E mesmo as universidades que estavam filiadas ao PROIFES, mesmo essas universidades, elas estão também aprovando adesão à greve. Então, isso mostra também, primeiro, quer dizer, a minha avaliação é que, na verdade, o PROIFES, até em função da relação muito próxima com o governo, quer dizer, acho que não quer ficar, e aí vai uma crítica mesmo ao PROIFES, sem nenhum problema com relação a isso. Quer dizer, então, pode ser uma sinalização de que esse movimento está forte, pode realmente conquistar algumas vitórias e, na verdade, o PROIFES não gostaria de ficar fora, né? Então, enfim, eu acho que hoje isso é uma situação. Uma outra questão que eu não falei, que eu só gostaria de frisar, que também tem sido uma dificuldade muito grande na negociação com o governo, é a questão da isonomia entre ativos e aposentados. Isso não é de hoje, isso não é nessa greve, e é uma pauta que aí também todos os segmentos não abrem mão. Hoje a gente está na universidade, a gente está na ativa, mas nós sabemos que amanhã a gente está do outro lado. Então, assim, além dessa pauta que eu coloquei, essa isonomia para a gente é fundamental. Então, eles tentam dividir aposentados e ativos nos segmentos, tentam dividir funcionários técnicos administrativos e funcionários docentes, né? E isso o movimento não aceita. Quer dizer, essa unidade para nós hoje, ela é fundamental. Inclusive, se a greve, quando nós decretamos a greve, no mesmo dia, os alunos fizeram a assembleia de manhã e à noite, né? Então, os alunos hoje, eles têm tiraram um apoio, né? Tanto a greve dos professores quanto a greve dos funcionários técnico-administrativos. E é interessante que os alunos colocaram para a gente, olha, nós estamos apoiando os professores e os funcionários, mas para que vocês mantenham essa proposta de ocupação da universidade, seja com debate, seja com manifestações, como nós fizemos ontem. Então, a gente tem conseguido o apoio dos alunos também em função, né, e dessa pauta comum, como eu estou te falando, a pauta, na verdade, ela tem rebatimento direto na questão do ensino público, gratuito e de qualidade para todos os nossos alunos. Eu acho que a importância do movimento, como a professora Ana mencionou, estar unificado, vem exatamente de encontro a essa preocupação, porque o governo só sinalizou negociar com os professores, os docentes, não sinalizou ainda negociação para ver as questões dos técnicos administrativos. Ele está ainda muito irredutível em termos de negociar com os técnicos administrativos uma carreira técnica administrativa e educação que representa uma das piores carreiras no serviço público federal, em termos de assistência alimentação, essas assistências, esses benefícios da carreira são extremamente precarizadas. Hoje, o técnico administrativo e educação tem auxílio creche de R$ 84. Até aluno nos programas de assistência estudantil tem auxílio creche maior do que os funcionários e professores na educação federal. Enquanto outras carreiras têm auxílio alimentação de R$ 600, R$ 700, o nosso é de 300. Ou seja, tem uma série de precarizações na carreira, como ela falou, que são extremamente complicadas e o governo ainda não sinalizou conversar conosco. Então, apenas com os docentes. Apenas com docentes. E a importância da greve unificada é exatamente essa, porque é necessário
discutir a universidade como um todo, porque a universidade se faz como um todo. Todo mundo ali é importante para o funcionamento da universidade. A universidade não funciona sem aluno, a universidade não funciona sem professor e nem técnico administrativo. Nesse programa Entrevista, a NF, Ana Maria Costa e Alexandre Florentino falaram sobre a greve dos servidores federais da área de educação. Até a próxima!